Eu acabei de iniciar a gravação. Ah, então, você está gravando, né, Lili? Tô sim. Tá, então, começou. Muito bem. Bom dia, meus alunos do primeiro ano. Estamos iniciando a nossa aula do dia 19 de janeiro de 2022. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje nós vamos começar o capítulo número 5, o quinto capítulo do nosso programa, que é exatamente a parte de funções químicas. Tá? Eu vou direto lá no compartilhamento. Da minha janela com vocês. Já vamos cair aqui no nosso cronograma, tá? Então está aí o nosso cronograma. Vocês estão enxergando ele aí, né? Só confirma para mim. Estão vendo o meu cronograma, né, gente? Ok? Sim, professor. Beleza, vai me ajudando aí. Então tá. Então, nosso cronograma, nossa aula de hoje, aula do dia 19, é a aula de início do capítulo 5, é a aula em que nós vamos tratar das funções químicas. Então, nós temos 4 semanas para desenvolver esse capítulo. Nós temos o dia 19, o dia 26, o dia 2 de fevereiro e o dia 9 de fevereiro. Dia 5 é uma atividade lá assíncrona, no sábado lá, tá? Então são os dias 19, 26 de janeiro, 2 e 9 de fevereiro. No dia 9 de fevereiro, até o dia 23, ficará aberto o questionário sobre esse capítulo relativo a funções químicas. Tá? E a recuperação, só mostrando ali, ó, lá embaixo, lá, ó, tá? No dia 12 termina a etapa, aí no dia 14 começa a terceira etapa, tá? No dia 14 de fevereiro, que é uma segunda-feira, né? E a recuperação da segunda etapa, dessa que a gente está agora, vai ser do período de 28 de fevereiro a 12 de março. Esse é o nosso cronograma, o final da segunda etapa, né? E aí nós temos as atividades. Essa primeira aqui, ó, ligações químicas, já foi realizada. Ela já foi realizada, né? Lá em dezembro. Hoje a gente está começando funções químicas, o questionário fica aberto nesse período. E depois vem a recuperação, como vocês estão vendo aí, né? A recuperação da segunda etapa vai ser lá no dia 20, começa lá no dia 28 de fevereiro. Muito bem, beleza. Então agora, deixa eu subir isso aqui. Isso que está aqui já está lá na sala do Moodle, tá? Lá no bloco do capítulo 5, funções químicas. Então a gente está iniciando agora, deixa eu ver aqui. Essa apresentação está lá também, bacana. E mais importante é a apostila. A apostila, essa aí, que está projetada, está lá também no bloco 5, tá? Funções químicas. Apostila 2021. Nós estamos no ano letivo 2021. Tá? Muito bem. Então, a gente está no capítulo 5. As funções químicas inorgânicas, porque existem as funções químicas orgânicas. As funções químicas orgânicas, nós estudaremos, vocês vão estudar, lá no terceiro ano. Tá? No primeiro ano, a gente estuda a parte de química inorgânica. O ano que vem, letivo, né? Vocês vão estudar fisicoquímica no segundo ano, é a chamada fisicoquímica. E no terceiro ano vocês estudam a química orgânica. Hoje nós estamos tratando das funções inorgânicas, que são basicamente 5.
né? Vocês vão ver aqui quais são, né? Tá? São basicamente 5. São elas. Quais são as funções da química inorgânica? São essas que eu retratei aqui, nesse slide aqui, nessa apresentação. São os óxidos, o próprio nome já diz, tá? São compostos em que eu tenho um elemento qualquer ligado ao oxigênio. Nós temos também os hidróxidos, estou dando uma visão geral aqui para vocês, tá? Que são compostos em que nós temos, além do hidrogênio, nós temos o oxigênio, então hidróxido, ligado a um metal qualquer. Nós temos também a função ácido. Tá? Nós, no nosso organismo, a gente tem um ácido importantíssimo, que é o ácido clorídrico, lá no nosso estômago, né, para fazer a digestão, né? O ácido clorídrico é um exemplo de um ácido inorgânico. Nós vamos estudar também os sais. Os sais são muito abundantes na crosta terrestre. Nós estamos aqui num curso de mineração, né? Tá? Então, se vocês forem lá na mineralogia, é só ir lá. Na parte da mineralogia descritiva, lá, vocês vão ver lá carbonatos, vocês vão ver lá sulfetos. Estou falando grego não, né, gente? Vocês vão ver lá silicatos. Os silicatos, então, são os mais importantes, né? Na formação da crosta terrestre, né? Então, silicatos, carbonatos de magnésio, carbonato de cálcio, cloretos, cloreto de sódio. O cloreto de sódio é um sal que não está só dissolvido na água do mar, não. Existem jazidas de sal. Tem um mineral chamado halita, que é o cloreto de sódio. Então, assim, nós temos uma infinidade de sais inorgânicos na natureza. Muitos, né? Tá? Óxidos também, né? Por exemplo, a hematita é um óxido de ferro. Na verdade, é uma mistura lá, né? Mas o principal óxido lá é o Fe2O3, né? E por aí vai. E temos também os hidretos, que é uma função menos importante, vamos falar assim, eu não gosto dessa palavra não, mas ela é uma função que tem um menor número de exemplos, de exemplares de substâncias, mas algumas delas são extremamente importantes. Por exemplo, o gás metano, a gente conhece pela fórmula CH4, é o principal componente do gás natural. Tá? O gás natural é importantíssimo na matriz energética brasileira. Tá? Hoje em dia tem cidades quase inteiras em que o gás usado nas residências, nos restaurantes, nos hospitais, é o gás natural, encanado. Lá em Belo Horizonte, eu não estou em BH, lá em BH, a parte grande da cidade é servida por gás encanado. O que é o CH4, que é um hidreto, né? Hidreto de carbono. Na minha casa, em BH, lá no meu apartamento, o gás vem da rua, né? Como se fosse energia elétrica ou água. Vem aquele cano de gás pela rua, por baixo, né? Entra na garagem do prédio e distribui os apartamentos. Né? Um outro hidreto importante é a amônia. Amônia, NH3. Né? Então já deu para ver que hidreto tem presença de hidrogênio com um outro elemento qualquer. Né? Nós vamos falar disso tudo com mais detalhe. Né? Pergunta, por que se usa essa palavra aqui, ó, estou assinalando ela aqui, ó, por que se usa essa palavra? Função química. Qual a origem dessa palavra? A gente vai buscar uma analogia para essa palavra aí, lá na química, lá na matemática. Quando a gente estuda lá, por exemplo, parábola,
parábola. Eu acho que vocês já estudaram a parábola, né? Tá? O que é a parábola? É uma função matemática, não é não? É um conjunto de curvas, lá naquele eixo cartesiano, né? Abscissa ordenada, né? Abscissa na horizontal, ordenada na vertical. Então, a parábola nada mais as parábolas nada mais são do que um grupo de curvas que tem em comum uma equação, né? Y igual a ax2 mais bx mais c, né? Aí a gente, igual a zero, aí a gente consegue estabelecer as raízes lá no eixo, né? As raízes x1 e x2. Aí a parábola, ou ela tem uma boca virada para cima, ou tem a boca que eu falo, a concavidade, né? Então, lá na matemática, o que são as funções lá da matemática? São um conjunto de linhas que têm propriedades semelhantes, ok? Eu tenho lá o grupo das parábolas, eu tenho lá o grupo da reta. Reta é uma função do primeiro grau, né? A x mais b igual a zero, né? As retas, né? Tá? Tem lá o grupo das hipérboles, a função elipse, função hipérbole, função parábola. Então, a palavra função tem esse significado. Alguma coisa depende de outra. Então, a função é algo que determina as propriedades. Tá? No caso da química, a gente vai lá na matemática, opa, vem cá, e pega essa palavra e traz para a química. Então, o que é uma função química? A função química é nada mais... Uma função química, aqui vocês estão vendo exemplos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não são só esses 5, não, tá, gente? Tem mais. Eu estou colocando aqui só as principais. Nós vamos estudar, tá? Tem mais. As outras são de menor importância. Então, o que é uma função química? É um conjunto de substâncias, tá? Que tem propriedades químicas semelhantes. Então, função óxido, por exemplo, elas têm em comum algumas propriedades e todas elas têm a presença do oxigênio ligado a um outro elemento qualquer, um elemento X qualquer. X ligado ao oxigênio, um elemento X. Função hidreto, o que elas têm? Por que a gente chama de função? São compostos, todos eles têm o elemento hidrogênio, H, ligado a um outro elemento X qualquer. Tá? Então, o que caracteriza uma função química? É a semelhança entre as fórmulas químicas e entre as propriedades. Então, para facilitar o estudo, os autores, os cientistas, agruparam as substâncias, tá? Em conjuntos de propriedades semelhantes, para facilitar o nosso estudo. Porque seria muito difícil a gente estudar cada substância de forma separada. Eu vou estudar o carbonato de cálcio. A gente faz isso? Faz. Só com as principais substâncias, é claro. Por isso que a química agrupou os cientistas, tá? os pesquisadores e os autores, agruparam, né, as substâncias em conjuntos. São chamados aqui, eu vou assinalar aqui, ó, são chamados grupos funcionais. Então, aqui nós temos 5 exemplos de grupos funcionais, com propriedades semelhantes. Aqui, ó, com propriedades semelhantes. Olha lá. Ok, gente? Muito bem. Só que antes da gente... Isso aqui passa, isso aqui passa. Isso aqui nós vamos ver lá nos ácidos. Espera aí, isso aqui vai lá para os ácidos. Agora não. Opa. Só que antes da gente começar, é importante a gente falar sobre um parâmetro, um dado parâmetro, chamado número de oxidação. Porque a gente vai entender como a maneira como as fórmulas são feitas
a partir desse parâmetro aqui chamado número de oxidação. Para a gente entender esse parâmetro, que é o chamado número de oxidação, isso aqui está lá na apostila, tá? A gente tem que voltar lá nas ligações químicas. Vocês estão lembrados, lá nas ligações químicas, né? Que os elementos químicos, eles possuem uma propriedade importantíssima, que é a chamada eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a capacidade, tá? É a medida da tendência que um átomo possui em atrair elétrons. Então, tem certos átomos, vamos relembrar lá na tabela periódica, são aqueles localizados lá do lado direito da tabela. Quem é que lembra o nome desses elementos químicos? São os ametais. Ametais. Ou não metais. Aquele pessoal lá do lado direito da tabela, a tendência deles é ganhar elétrons. Lembra disso lá nas ligações químicas? A tendência deles é ganhar elétrons. Já aqueles átomos, aqueles elementos no meio da tabela e do lado esquerdo, essa turma aí, meio da tabela, ferro, cobre, zinco, esse pessoal aí, ou do lado esquerdo, sódio, potássio, cálcio, magnésio. Essa turma aí do meio e do lado esquerdo são chamados metais. Metais. Então, esse pessoal, a tendência deles é perder elétrons. Aí vocês vão lembrar que quando um átomo perde elétrons, ele fica com carga positiva. Nós estamos lembrando isso aqui lá do capítulo ligações químicas, né? Tá? Então, um átomo qualquer perdeu elétrons, ele fica positivo, porque todo mundo sabe que elétron tem carga negativa, né? Então, o sódio perde um elétron, ele fica com carga positiva. Já o cloro, lá do lado direito da tabela, lá no cantinho direito, lá em cima, na coluna 7A, o cloro, quando ele ganha elétrons, ele fica negativo. Muito bem. Então, toda vez que uma substância química é formada, substância composta, tá? Composta, átomos de elementos químicos diferentes, sempre vai haver a formação de uma carga elétrica, seja positiva e seja negativa. Na verdade, sempre vai haver a formação de cargas positivas e negativas. Não é possível a gente ter apenas carga positiva e nem também apenas cargas negativas. Não é possível. Então, essa carga elétrica, aqui, ó, essa carga elétrica, tá? Essa carga elétrica, que os átomos, olha aí, eu estou assinalando em amarelo ali, ó, essa carga elétrica, que os átomos assumem, seja positiva ou negativa, tá? Toda vez que ocorre uma ligação química, vai aparecer carga positiva e vai aparecer carga negativa. Isso aí não tem a dúvida, né? A essa carga elétrica, na química, se dá o nome de NOx. Aqui, ó. Se dá o nome de NOx. Então, o que é o número de oxidação? É uma carga elétrica. Ali está real ou aparente, que depende da ligação. Se for ligação iônica, é real. Se for ligação covalente, é aparente. Mas para nós isso não tem importância, não. Nós não vamos. Para nós o que importa é a carga elétrica. Se ela é real ou se ela é aparente, não vai alterar o nosso estudo, tá? Não precisava nem ter colocado esse real ou aparente. Então, repetindo, o importante é, formou um composto químico, ou seja, formou uma ligação química, vai aparecer uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa. Sempre que aparece uma positiva, aparece também uma negativa.
ativa, beleza? Essa carga elétrica recebe o nome de número. Qual é a denominação? Número de oxidação. Ou, abreviando, a gente chama de NOx. Ok? Mas por que tem esse nome, hein? Número de oxidação. Por que essa carga elétrica tem esse nome? Em homenagem ao oxigênio. Tá? O oxigênio, aqui, ó. O oxigênio é um elemento químico presente no nosso planeta, né? Ele é o mais abundante, tá? Ele é o mais, se não é o mais, é o segundo mais. Eu acho que é o mais abundante no nosso planeta, considerando aí a atmosfera, considerando a litosfera, a crosta terrestre, a hidrosfera, né? Que são os rios, os mares, oceanos, água subterrânea. Se eu não estou enganado, o oxigênio é o elemento mais abundante no nosso planeta. E o interessante, o oxigênio, ele forma ligação química com todos os elementos da tabela, exceto os gases nobres, exceto o gás nobre. Então, o oxigênio é capaz de formar ligação química com metais alcalinos da coluna 1A, metais alcalino-terrosos do A2A, os metais de transição lá do meio da tabela, ferro, olha aí a hematita. A água, olha um exemplo claro, a água, H2O. Né? Então, o oxigênio é o elemento que faz ligações químicas com todos os elementos da tabela, menos gás nobre, tá? Menos gás nobre. Ou seja, como diria um sujeito lá, maldoso, é o elemento que vai com qualquer um, né? É o elemento que vai com qualquer um. Ele liga ali, liga aqui, né? Brincadeira, uma piada, né? Tá? É o elemento que vai com todo mundo. Então, por isso que essa carga elétrica tem esse nome, porque o oxigênio é o elemento que forma ligações químicas com todos os outros elementos da tabela. Ok? Agora, como é que nós vamos avançar o nosso estudo? Nós vamos avançar o nosso estudo da seguinte forma: nós vamos estabelecer, tá? Eu dei aqui um exemplo, aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o elemento bromo, peguei aqui o elemento bromo, tá vendo? O bromo, aí ele aí, né? Olha o bromo aqui. Peguei um exemplo. Isso aqui é só um exemplo. Peguei o elemento bromo para mostrar que o bromo ele forma diferentes compostos. Olha aqui, só nesse exemplo aqui eu coloquei 5 compostos. Um deles não tem oxigênio e 4 outros têm oxigênio. E a carga elétrica que o bromo assume nesses 5 diferentes compostos vai depender da fórmula do composto. Olha lá, HBr é -1, NOx do bromo. Depois pula para +1, +3, +5, +7. Ou seja, as cargas elétricas possíveis vão depender da fórmula química daquele composto. Então, para facilitar o nosso estudo, nós vamos estabelecer algumas regras práticas, tá? Não vamos ficar entrando em muito detalhe, não. Eu coloquei aqui, ó, algumas regras práticas. Deixa eu aumentar isso aqui. Não estou enxergando, né? Existem aí algumas regras práticas, né, para determinação do NOx. Então, gente, ficou claro que NOx é o mesmo que carga elétrica? Ficou claro, né? Então, existem algumas regras que nos permitirão, de maneira bem simples, saber qual é essa carga elétrica, que nós vamos precisar dela mais à frente, tá? Primeira regra: substâncias simples. Substâncias simples. Vamos relembrar o que é uma substância simples? Substância simples é aquela formada
por átomos de um único elemento. Sabe o que significa isso? É que numa substância simples, só vai haver a presença de um tipo de átomo. Ou seja, não tem ligação química com outros elementos. Tá? Aqui exemplos, ó. Aqui exemplos. Ferro metálico, olha lá, ferro metálico, é um exemplo. Ozônio, fósforo vermelho, gás hidrogênio. Vocês estão vendo que nessas fórmulas aí, ó, não há presença de elementos químicos diferentes. Os átomos são do mesmo elemento. Nesse caso, a carga elétrica vai ser sempre zero. Ou seja, nesses casos, não aparece nem carga positiva e nem carga negativa. Ok? Agora, vamos acelerar. Coluna 1A. Coluna 1A. 1A. Qual que é a carga elétrica? Mais 1. Coluna 1A. Carga elétrica é igual a mais 1. Por quê? Porque esses elementos da coluna 1A perdem um elétron. Então, quando eles perdem um elétron, a sua carga fica positiva mais 1. Então, a gente já pode ir decorando aí. Tem gente que não gosta dessa palavra decorar, não tem importância não. Qualquer elemento da coluna 1A, sódio, potássio, lítio, tá? A carga elétrica vai ser sempre mais 1. Porque eles perdem um elétron. Assim como na coluna 2A. Na coluna 2A, que são os alcalinos terrosos, a carga elétrica é mais 2. A carga elétrica é mais 2. Por quê? Porque esses elementos da 2A, a tendência deles é perder 2 elétrons. Toda vez que perde elétron, fica positivo. Cálcio, magnésio, aquele pessoal lá da coluna 2A. Né? Já na coluna 3A, vamos dar uma acelerada aqui, senão não vai dar tempo. Já na coluna 3A, a carga elétrica é mais 3. Olha lá, a carga elétrica é mais 3. E assim sucessivamente. O hidrogênio, olha que interessante o hidrogênio. O hidrogênio apresenta 2 cargas elétricas. Quando o hidrogênio liga num ametal, a carga elétrica dele é positiva. Tá? Por quê? O ametal vai ficar negativo. Quem fica negativo é o ametal. Não esqueçam, toda vez que um fica positivo, o outro fica negativo. Não tenha dúvida. Tá? Agora, quando o hidrogênio liga no metal, tá? O metal fica positivo e o hidrogênio fica negativo. Vamos seguir. Agora, olha que interessante aqui. Ó. Esse cara aqui é o mais importante. Ó. É o oxigênio. O oxigênio, gente, pode decorar isso também. Pode guardar aí na gavetinha da memória. Aí. O oxigênio, ele apresenta NOx negativo, menos 2. Olha lá. Menos 2. Por quê? Porque o oxigênio, ele está lá no canto superior direito, a tendência dele é ganhar elétrons. Então, ele ganha 2 elétrons. Então, quando ele ganha, o átomo de oxigênio ganha 2 elétrons, ele fica 2 vezes negativo. Ele assume carga menos 2. Ou pode escrever 2 menos, tá, gente? Tanto faz. Tem exceção? Tem exceção, mas nós vamos ver isso depois. Então, já pode decorar aí. Ó. Pode guardar aí, escrever aí, guardar na gavetinha da memória. Oxigênio, a carga elétrica dele é quando ele forma compostos, né? É menos 2. E assim sucessivamente. Enxofre, selênio, telúrio é menos 2. Tá? Então a coluna 6A, aqui também, ó. Coluna 6A, coluna 6A. O inox é menos 2. Ó. Tá? O inox é menos 2. Desde que não haja presença de oxigênio. Desde que não haja oxigênio. Vou explicar isso lá na frente, tá? Já na coluna, ó.
Não, 7A, cloro, bromo e iodo, que são os mais importantes, o NOx é -1. O que é isso? Eles ganham um elétron. Eles ganham um elétron. Desde que não haja oxigênio. Sabe por quê, gente? Se tiver oxigênio, quem fica negativo é o oxigênio. Num composto qualquer. Se tiver presença de oxigênio, quem fica negativo é ele. Sabe por quê? Porque o oxigênio ele tem uma eletronegatividade muito alta. Usando o popular aí, o oxigênio ele é fominha por elétrons. Ele que manda no pedaço. Se o oxigênio chega lá, na parada lá, ele fica negativo, ou seja, ele pega os elétrons para ele. Por isso que os outros ficam positivos, porque vão perder elétron para ele. Né? Tá? O flúor é somente -1. A exceção disso que eu falei é só o flúor, tá, gente? Quando o oxigênio liga no flúor, o oxigênio afina para o flúor. Quem fica negativo, numa ligação flúor-oxigênio, é o flúor, por causa da eletronegatividade do flúor, que é muito alta, né? Mas, de regra geral, tem oxigênio, exceto o flúor. Tem oxigênio, quem fica negativo é o oxigênio. A 9ª regra é importante, ó. A 9ª regra. Olha lá. A soma dos NOx em um composto é sempre igual a 0. O que significa isso? Se a gente somar as cargas positivas e as cargas negativas, é o que a gente chama de NOx, né? Se a gente somar os NOx dos elementos químicos que formam uma substância, a soma tem que dar sempre 0. Tá? Então, olha esse exemplo que eu pus aqui. Ó. Esse ácido aqui, tá vendo esse ácido aqui? Ó? Esse ácido. Esse ácido aqui é o ácido nítrico. Nós vamos aprender a dar nome para ele. O ácido nítrico, ele tem essa fórmula, HNO3. HNO3. Eu tenho ali hidrogênio, nitrogênio, olha lá, hidrogênio, nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. 3 átomos de oxigênio. Vamos comprovar essa 9ª regra? Vamos comprovar essa 9ª regra? O hidrogênio é +1. Ah, nós já vimos aqui em cima, né? Está aqui em cima, está lá numa regra dessa aí. O nitrogênio aqui é +5. Ah, nós vamos aprender a calcular isso aí. E o oxigênio é -2. Só que o oxigênio tem quantos átomos aqui, ó? Eu estou mostrando aqui, ó. O oxigênio tem 3 átomos, olha lá. O oxigênio tem 3 átomos. Tem 3 átomos. Tá? Se o oxigênio tem 3 átomos, vão ser 3 que multiplica -2. Então, +1 do hidrogênio, +5 do nitrogênio, 3 vezes -2 dá -6. -6 com +6 dá 0. Então, qualquer composto, a soma das cargas elétricas é sempre igual a 0. Quer ver? Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Aqui, ó. Olha esse exemplo aqui que eu pus aqui, ó. Eu peguei essa substância aqui, ó, que é o chamado ácido carbônico. Ácido carbônico, né? A gente tem esse ácido no nosso sangue, tá? A gente tem ele no nosso sangue, no sangue venoso. Em pequena, muito pequena quantidade, claro, né? Olha só que interessante, esse exercício aqui, ó. Vamos calcular a carga elétrica do carbono aqui, ó, nessa fórmula. H2CO3. H2. Então a gente quer calcular a carga elétrica desse cara aqui, ó. Opa, não está marcando aqui, ó. Do H2CO3. A gente já sabe que o hidrogênio é +1. Não é verdade? Só que são quantos átomos de hidrogênio? São 2. 2. Então fica 2 vezes +1. Olha lá. 2 vezes +1. Pá. São quantos átomos de carbono aqui? 1. Nós vamos chamar ele de X. Ah, aqui, ó. Nós vamos chamar ele de X. Ah, X. Beleza?
E são quantos átomos de oxigênio? 3. Nós já sabemos que o oxigênio, a carga elétrica dele, o NOx dele é -2. Então vai ficar 3, que multiplica -2. Como é que fica isso? Fica 2 mais 1, 2 que multiplica mais 1, 2. Mais x, mais 1x, mais 3 que multiplica -2, -6. X é igual a 6 menos 2. Olha lá, passo 6 para o lado direito, carga sinal trocado. Passo 2 para o lado de lá com sinal trocado. Então, a gente pode afirmar aqui que a carga... E aí a gente iguala a zero. A gente pode afirmar que a carga elétrica do carbono nesse composto é mais 4. Tá? Então, lá, 2 mais 4 menos 6 igual a 0. 2 mais 4 menos 6 igual a 0. Então, mais 6 menos 6 igual a 0. Vira a importância dessa regra? É que nos permite calcular a carga elétrica de qualquer substância, de qualquer elemento químico, usando essa regra aí. Tá? Usando essa nona regra. A décima regra, nós vamos estudar lá no final do capítulo, tá? A décima regra nós não vamos estudar agora. Vai ser só no final do capítulo 5. Agora, gente, veja que interessante. Opa, cheguei no ponto que eu queria. Para facilitar a nossa vida, olha aí que bacana, olha aí, na apostila de vocês, tá? Essa apostila aqui, essa aqui que está lá na sala, no capítulo 5, lá da sala do Moodle, eu coloquei uma tabela, e se vocês puserem lá no Google, tabela de NOx, só por assim, ó, tabela de número de oxidação, vai aparecer lá trocentas, né? Tá? Então, o que essa tabela periódica aqui está mostrando para a gente? Apenas uma informação. Essa aqui. Essa informação. E é com ela, gente, com a qual nós vamos trabalhar esse capítulo 5. Tá? Na sala de aula, quando a gente está na aula presencial, todo mundo eu distribuo, eu imprimo lá no Xerox da escola e entrego uma tabela dessa para cada um dos alunos. Até sugiro para os alunos colarem isso lá numa folha do caderno. Lá. Então, essa tabela, que é a tabela com as cargas elétricas, o que significa carga elétrica? Significa NOx, tá? Dos principais elementos químicos. Tá? Na verdade, aí estão todos aí, né? Tá? São os principais NOx. Então, vejam lá, aquilo que nós falamos, ó, coluna 1A. 1A. Tirando o hidrogênio, porque o hidrogênio não é metal, né? Alcalino. Todos os elementos da 1A, lá, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, tem carga mais 1. Todos da 2A, berilo, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, tá? Rádio, mais 2. Olha lá da coluna 3A, ó, lá do lado direito. Boro, alumínio, gálio, outro nome feio, hein? Gálio. Gálio tá me lembrando um timinho que tem por aí, né? Brincadeira, né, gente? Brincadeira. Né? Ganhou tudo ano passado, né? Parabéns, né, para eles, né? Eu sou cruzeirense, mas eu não sou desses. Brincadeira. Tá de parabéns o galinho lá. Então, mais 3. Olha aqui o zinco, mais 2. Agora, olha que interessante. Tem elemento químico que pode apresentar 2 valores. Olha o cobre aqui, ó. Na hora que ele forma compostos, mais 1 ou mais 2. Olha o níquel, o ferro. Aqui o ferro, ó. Ele pode ter compostos com carga mais 2 ou formar compostos com carga mais 3. Olha esse cara aqui, ó. Olha esse cara aqui, ó. Molibdênio, MO.
Gente, o molibdênio é um metal importante na fabricação de aço. Aço de alta resistência, né? Tá? Aço molibdênio. Ele é importante na fabricação de aços, usado em molas. Olha quantas... O Brasil tem... Eu não sei onde é que o Brasil tem jazido de molibdênio, não. Está me falhando a memória aqui. Olha quantas cargas elétricas ele possui, ó. Que ele pode apresentar. 1, 2, 3, 4, 5 cargas elétricas diferentes. Tá? Titânio, aqui o titânio é importante, né? Na fabricação de ligas metálicas de alta resistência. Essas próteses usadas em jeito, né? Precisa colocar metal lá, ele quebra a perna, quebra não sei o quê, quebra o pé. Implante dentário, é tudo à base de titânio. Esse metal aqui é importante, né? Ele é usado na fabricação de pigmentos, né? Olha quantas cargas elétricas, 1, 2, 3, e por aí vai. Então, gente, essa tabela, inclusive eu sugiro para vocês que imprimam essa tabela, ou salvem essa tabela, essa imagem dela, num lugar bem fácil para vocês acompanharem as próximas aulas, a partir da semana que vem. Essa tabela aqui vai ser o nosso desodorante. Sabe o que é isso? A tabela vai ser o nosso desodorante, nós vamos ficar com ela debaixo do braço o tempo todo. É brincadeira, né? Nós vamos ficar com ela junto da gente até o último momento agora desse capítulo 5. Nós vamos usar essas informações aqui bastante, tá? Então, essa é a tabela das cargas elétricas com a qual nós vamos trabalhar, com a qual a gente vai lidar a partir de agora. Então, a gente, na próxima aula, a gente vai iniciar o estudo. Deixa eu voltar para a minha tela aqui. Só um minutinho. Voltei para a minha tela. Então, na próxima aula, na aula do dia 26, nós iniciaremos o estudo dos óxidos. Ok, gente? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma questão a colocar? Tudo bem, gente? Beleza, então um abraço para vocês e nos encontramos na próxima aula, dia 26. Agora, eu queria pedir para vocês, se possível, antes da aula, do dia 26, dá uma lida na apostila lá, tá? Que está lá na sala do Moodle, lá no capítulo 5. Dá uma lida lá na apresentação, tem uma apresentação lá, ok? Eu vou parar a gravação, deixa eu parar a gravação. Um abraço para vocês.